Senhoras e senhores, essa discussão é extremamente relevante. A utilização de câmeras de reconhecimento facial. Enquanto muitos aqui da esquerda, o pessoal, os comunistas, dizem que há algoritmos racistas, que apenas identifica negros, pobres, da periferia, nós temos resultados completamente diferentes. Por exemplo, meu estado, a Bahia, governado pelo PT, inclusive, Jerônimo, é um dos estados que mais tem utilizado essa ferramenta. Mais de 600 milhões de reais foram gastos na Bahia. E sabe quais foram os resultados? Milhares de pessoas retiradas de circulação. Pessoas estas com mandado de prisão em aberto. Criminosos que estão sendo presos em rodoviárias, em aeroportos, em estádios de futebol, metrô e vários espaços públicos. O que me chama a atenção é que eles falam aqui a todo momento, a própria Gleisi Hoffmann recentemente disse que a China é um modelo de democracia. Mas olha que interessante, sabe qual é o país mais vigiado do mundo? A China, que eles tanto defendem aqui, um país democrático. Só para se ter uma ideia, a China acaba de anunciar uma nova lei de crédito social. Todas aquelas pessoas que forem flagradas nas ruas pelas câmeras, atuando de forma correta, serão bonificadas, ajudando pessoas a atravessar a rua, pegando lixo na rua, serão contabilizadas com créditos sociais. E, ao contrário, aqueles que jogarem lixo, que fizerem atos considerados anormais ou imorais, serão penalizados e proibidos, inclusive, de obter créditos financeiros junto a instituições bancárias. E vai além, a China, a sociedade mais vigiada do mundo, para vigiar mais de 1 bilhão de seres humanos, a China está investindo pesado em reconhecimento facial. Mais uma informação. China começa a exigir reconhecimento facial para cadastro de chip de celular. E muitos dos senhores comunistas utilizam o iPhone. E muitos dos procedimentos para entrada e liberação do recurso para ter acesso ao sistema é por reconhecimento facial. Então vamos proibir também a utilização de aparelhos celulares do tipo iPhone, porque os senhores são o que mais utilizam, são contra o capitalismo selvagem, opressor, mas utilizam celulares que utilizam, inclusive, reconhecimento facial, identificação biométrica, ou seja, são recursos tecnológicos à disposição da modernidade. Os condomínios de luxo que os senhores tanto moram, apesar de serem comunistas, todos, a maioria hoje tem reconhecimento facial para a entrada dos condomínios. Isso gera segurança, isso gera diminuição, inclusive, de índices de violência dentro daquelas unidades privadas. E tantos locais de acesso público ou privado utilizam sistemas de reconhecimento facial. Então, a Bahia, que é o estado mais violento do Brasil, em 20 anos de desgoverno do PT, já são 50 mil assassinatos. Só na Bahia, 50 não, 90 mil assassinatos. Corrigindo, 90 mil assassinatos em 20 anos. 5 mil homicídios por ano. Então, enquanto a gente está avançando na possibilidade de retirada de criminosos das ruas, estes sim, que ameaçam a democracia, que ameaçam a integridade física e mental das pessoas, os senhores querem a todo momento restringir esse avanço tecnológico para tirar criminosos e esvaziar as prisões. Porque é isso que vocês defendem, esvaziar, né, as cadeias, desencarceramento em massa, saidinha temporária para bandidos, para criminosos, enquanto o cidadão fica preso dentro de casa. Falam tanto em combate ao crime e à violência, racismo, algoritmo. Imagine, então o governador Jerônimo do PT da Bahia está sendo racista? Está implementando, junto à SSP, mecanismos, algoritmos racistas? Eu não estou entendendo. Eu acho que vale a pena, inclusive, eu fiz minha parte. Encaminhei aqui o ofício para o secretário Marcelo Werner, que é o secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia. Eu estou solicitando pela Comissão de Segurança Pública, e aí eu estendo aos senhores, inclusive os pastores, o pastor Henrique, que é um dos solicitantes desse seminário, para visitar a Bahia, visitar lá o Comando de Operações e Inteligência, ver como é que funciona o sistema,
Eu convoquei, inclusive, convidei o representante da Oi e algumas empresas, Huawei e da China, inclusive, para poder mostrar como é que funciona o sistema. Hoje, esse sistema só emite alerta, meu amigo Hélio, quando há mais de 90% de confirmação dos dados. E dados esses, deputada Érica, dados esses, imagens essas, banco de dados esses, que são encaminhados pelo Banco Nacional, ligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública, Ministério da Justiça. Então, o governador, se for bolsonarista, se for Ronaldo Caiado, se for qualquer outro governador de direita, conservador, será que ele pode mexer no banco de dados, só colocar negros, só colocar gente? Inclusive, deputada Érica, saiu uma reportagem aqui que uma universidade de Stanford diz que com reconhecimento facial, não sei se é verdade, pode se identificar até homossexuais. Isso gerou um burburinho retado lá, naquele país, porque acredita-se que essa tecnologia pode até identificar homossexuais, lésbicas, não sei se é verdade, está aqui. Disputa sobre inteligência artificial que identifica rostos gays. Deputado, eu posso lhe pedir um experimento de reconhecimento facial que afirma ser capaz de distinguir entre pessoas gays e heterossexuais, gerou uma briga entre seus criadores e dois importantes grupos de LGBT na Universidade de Stanford. Eu gostaria que fosse segurada a minha palavra. No final, eu estou apenas lendo, deputada, uma reportagem. Não estou dizendo que acredito, que concordo, não estou dizendo nada. Estou dizendo que o reconhecimento facial, concordando ou não, em Stanford, disseram que ser capaz, inclusive, de identificar até traços. Segundo a pesquisa, eles pegaram fotos, imagens. Por exemplo, aqui, para o estudo, pesquisadores treinaram o algoritmo usando fotos de mais de 14 mil americanos, brancos e negros, tirados de um site de namoro. Eles usaram entre 1 e 5 fotos de cada pessoa e consideraram a sexualidade das pessoas conforme relatado no site de namoro. Eu, particularmente, não acredito nisso aqui. Não acredito que, através de uma imagem, você possa identificar o sexo, a opção sexual da pessoa. Eu não acredito nisso. Mas, está aqui, é pesquisa, é ciência. Quem sou eu para discutir se sim, se não? Estou apenas relatando, meus amigos, parlamentares, pares, pessoas que estão nos assistindo, que nós precisamos separar o que é fantasia e o que é realidade, o que é ciência e o que é besterol. Hoje nós temos uma ciência, temos estudos, temos bancos de dados, análises criminais que são realizadas na identificação de criminosos. Esses dados não são manipulados, não são enviesados, são baseados em banco de dados nacional, mandados nacional de prisões, que são alimentadas pelo Ministério da Justiça. Inclusive, esses sistemas de reconhecimento facial são alimentados pelo Ministério da Justiça, o senhor Lewandowski. Então, vamos chamar Lewandowski aqui para saber qual é o padrão dessas imagens, que imagens são essas que eles encaminham para os estados, que são utilizados como base, como parâmetro de pesquisa. Então, se assim for feito, então o governo do PT tem culpa no cartório, porque está alimentando diariamente do Banco de Dados Nacional eventuais pessoas que não condizem com o padrão de dados criminalísticos providos pelo sistema. Então, eu acho sim importante esse debate. Eu vou trazer aqui, inclusive, lá na Comissão de Segurança Pública. Aliás, Hélio, poderíamos... Fica aqui uma sugestão. Por que não visitar a China, já que é um sistema democrático, a melhor democracia do mundo, para conhecer de perto como é que funciona o sistema de reconhecimento facial, já que ele tem dados, tem muitas informações, já tem tecnologias avançadíssimas, para ver o que está de errado com o nosso país, até para aprimorar, para melhorar esse sistema. Não concordo com cota, com crédito social, isso é ditadura, isso é terrorismo, isso é realmente, não concordo. Mas, quem sabe, estudar um pouco mais o sistema, o cruzamento de dados, as análises técnicas que são feitas, de repente, aprimorar o nosso sistema aqui no Brasil. Obrigado, senhora presidente. Presidente, eu gostaria de usar meu tempo de líder também, por gentileza. Só um instante, deputada Érica. 7 minutos. Liderança do pessoal. Isso.
Deputada Érica, tempo de liderança do pessoal, 3 minutos. Obrigada, presidente. Primeiro, eu só queria dizer que quando o deputado diz que é preciso separar a fantasia de ciência, ele mesmo já deveria ter feito essa separação antes de chegar aqui. Trazer um absurdo desse e tratar como ciência é de uma tristeza lamentável. Mas para quem acredita na terra plana, na cloroquina, reza para pneu, faz manifestação em frente de exército e uma série de outras atrocidades, a gente não se surpreende com nada. Eu não gostaria de interrompê-lo, deputado, a hora que estava falando. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que, se o senhor pudesse, por gentileza, esclarecesse quais eram os critérios para que essa suposta identificação de orientação e não opção sexual fosse feita através de reconhecimento facial. Se o nariz é mais gay ou menos gay, um cabelo é mais lésbico ou menos lésbico, talvez nós fôssemos identificadas, presidente, por essa reconhecimento facial por características. Isso é lamentável, ridículo, absurdo que seja tratado aqui. Mas o requerimento, presidente, talvez eles não leram, porque tinha tempo de ler, não é extra pauta, fala exatamente sobre a realização de um seminário para discussão de tecnologia de reconhecimento faciais, usos e riscos para os direitos humanos. É exatamente o que o deputado falou, é discutir, é trazer aqui ministro, é trazer aqui autoridades, é trazer aqui especialista. Ninguém falou, o requerimento não fala favorável ou contrário a este debate. O requerimento sugere que nós tenhamos uma discussão séria e profunda acerca desse tema. Inclusive, para não acontecer, eu estava vendo aqui uma matéria, uma busca rápida. Danilo Félix, que já ficou preso 55 dias por um crime que não cometeu, foi absolvido em mais um processo em Niterói. O jovem teve em abril, ele foi indicado novamente por outro crime cometido na Inga. Danilo teve uma foto sua de rede social registrada ilegalmente no banco de imagens da polícia e foi reconhecido erroneamente como autor de um crime que não cometeu. Um jovem negro de 26 anos passou 55 dias encarcerados por um crime que não cometeu, exatamente porque este tipo de tecnologia ainda não está aperfeiçoada para não elencar, para não escolher pessoas negras como criminosos. Se muitas vezes nem os agentes físicos estão preparados para não confundir a cor da pele das pessoas com bandido, quem dirá aqueles que formatam e preparam essas tecnologias? O requerimento fala de debate, o requerimento fala de discussão, e não se é contrário, se é favorável ou nada dessa natureza. Presidente, muito obrigada.